Olá, muito boa tarde. Estamos de volta com a temporada 2019 do CPT na TV. Eu estava com saudades dos nossos almoços aos sábados ao 12h30 aqui na Ubra TV, com o melhor conteúdo da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, com uma programação 24 horas por dia que você ouve em radiocpt.com.br e também assiste às nossas lives em facebook.com/Rádio da IEL. E a gente quer abrir o cardápio aqui com um programa muito especial, o DR na CPT, apresentado aí pelo pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmari Carvalho, falando aí sobre rotina e mesmice no casamento. Rotina e mesmice é a mesma coisa? Até que ponto a mesmice pode ser ruim no relacionamento entre o casal? Confere aí. Mas até que ponto a mesmice pode ser um fator ruim na sua vida? A vida da gente é uma rotina, independente de em que segmento você está observando. Né? Se você decidir que todo dia da tua vida você vai fazer uma coisa diferente, essa é a tua rotina da vida. Todo dia fazer algo diferente. Então depende da maneira que a gente interpreta. Mas essa é a pergunta, né? Mas até que ponto a mesmice, aí talvez não seja rotina, mas a mesmice pode ser um fator ruim na sua vida? Principalmente quando você divide a sua vida com alguém. Né? Então depende. Alguns especialistas, talvez a maioria, acha que no relacionamento a rotina, cair na mesmice é um problema. Agora tem outros que dizem que pode ser saudável a rotina porque ela traz segurança. E é o que a Marli comenta, a Marli Widman fala, a rotina estabelece segurança. É bom saber o que nos espera, contanto que seja algo legal. Exatamente, né? Então eu concordo com a Marli e claro, a gente acha que deve temperar o nosso dia a dia da rotina com algum tempero das surpresas, né? Sim, das coisas assim que vão fazer aquela cereja no bolo. Agora, talvez o grande detalhe é que a gente pode, em alguns relacionamentos, estar enjoando daquela pessoa. Tá comendo muita cereja. Tá enjoando. Não, porque às vezes é esse o problema. Não tá na rotina, mas com quem você está dividindo a sua vida. Se essa pessoa, ela realmente... Porque às vezes é isso, né? Não é fazer a mesma coisa todo dia, mas às vezes fazer todo dia a mesma coisa com uma pessoa chata... Mas uma pessoa que reclama de tudo. Mas aí que tá, né, Júnior? Eu acho que a gente... Já pensou, Eduardo, você trabalhar com uma pessoa que reclama de tudo o dia todo? Você tem que fazer bem o que a gente vira e mexe, ou cada assunto que nós trazemos aqui pro programa, eles todos os assuntos têm uma coisa em comum. É o olhar para o outro, essa coisa da percepção. Olha o que o Mário escreveu bem, isso que você está falando assim, a rotina só é ruim quando se perde o desejo de fazer o outro feliz. E é isso, porque todos esses assuntos a gente percebe isso, né? Essa coisa de você não olhar para você, mas você olhar para o outro, ver as necessidades e as mudanças e acontecimentos na vida do outro, do teu parceiro, de com quem você está dividindo aquele momento. E os exemplos assim que vários textos citam é aquela coisa de você cortar o cabelo, óbvio que tem detalhes que a gente não percebe. A mulher corta 2 dedos do cabelo, nem conta pra gente, grandes nem lava detalhes, o cabelo. Usava o cabelo sempre comprido, de repente corta bem curtinho. Mas é essa coisa da atenção, do olhar para o outro, nesse sentido do cuidado, né? Você que é uma ótima cozinheira, eu quero te fazer uma pergunta ligada à alimentação. Vamos lá. Normalmente, assim, no dia a dia, a gente come uma refeição trivial. Tá. No Brasil, o trivial é, se arroz você perguntar, feijão com arroz, uma mistura, uma carne lá, eu como arroz com feijão. Arroz com feijão, todo dia. Então, por que quando a gente recebe uma visita, a gente não faz arroz com feijão? Porque é essa coisa do diferente. Mas se já caiu na rotina. Mas Toda vez que uma pessoa visita a gente... não é rotina. A visita está saindo. Então, mas ela não come o teu feijão com arroz. Para ela é novidade. É verdade. Por que então que eu tenho que, por exemplo, se eu gosto de comer feijão com arroz todo dia, se a gente for pensar por que quando eu recebo uma visita eu não faço feijão com arroz para ela? Se você for pensar nessa coisa da hospitalidade... Eu estou pensando no outro ou estou pensando em eu sair da rotina? Não, eu acho que continua pensando no outro. Porque você quer essa coisa do diferente, do agradável, do fazer com que a pessoa... Mas o feijão com arroz não é gostoso?
É gostoso. Ou eu faço uma comida meia boca durante a semana, Não, aí para impressionar a visita, aí eu faço... Eu estou tentando comparar o feijão com arroz Sim. com a rotina, entendeu? Mas eu acho que não é isso. E aí quando entra uma outra pessoa na minha vida, aí eu não vou, eu vou fazer o fora da rotina para ela. É isso que às vezes me chama a atenção, que a gente fica achando que o que atrapalha o casamento é a rotina, né? Então feijão com arroz, aí então tem que fazer um churrasco, tem que, sei lá, o que você faz, uma muqueca capixaba, né? Mas por que eu tenho que fazer isso pro outro? E não faço... É que pensando nessa coisa da visita, é sempre aquela coisa do diferente. Se a gente for pensar, comparar isso com o relacionamento, eu acho que esse poderia ser o diferencial, que pelo menos uma vez por semana, ou quando você tem essa visita... Né? Domingo a gente não faz. Né? Domingo não normalmente, faz. Final de semana que você está com mais tempo em casa, essas coisas assim, a gente procura fazer algo diferente, algo especial. Então, às vezes é isso, é você dar mais atenção para Então perceba assim, olha como dá para fazer às vezes um paralelo. Pelo que eu entendi aqui, se eu estiver errado na sua defesa, você faz. Que a gente faz o feijão com arroz, porque você cozinha uma panela enorme de feijão lá, vamos dizer, de arroz, que dá para toda a semana. Okay. Aí você volta correndo, vamos dizer, eu estou dizendo em tese, não estou dizendo da Silmari, né? Aí você vai lá, pega da geladeira, esquenta o feijão, o arroz, faz a marmita, e comemos aquela coisa lá. É porque eu não tenho tempo. Sim. Então é por isso que eu entro na rotina. Aí depois, domingo, sábado, um dia especial, que eu tenho um pouco mais de tempo, eu dou mais atenção a fazer um prato especial. Exatamente. Então quer dizer que às vezes no nosso relacionamento, o que está atrapalhando, na verdade o relacionamento não é a rotina, mas talvez seja a falta de tempo, em virtude de tudo que a vida moderna exige, que não me permite, às vezes, dar um olhar para o outro e que faça com que as coisas não entrem no automático. Porque, às vezes, o que acontece é assim, um casal dá boa noite, cada um vira para um lado e dorme, né? Ou a rotina, que decidiu assim, que terça-noite é a noite de fazer amor, né? Quarta-feira é a noite do estudo bíblico, quinta-feira é a noite... Tudo com... tudo uma rotina... Tipo aquela coisa do horário marcado. Tipo calendário escolar, né? Agendado. Então, eu acho que esse é o perigo da rotina, né? De que você, de fato, não fica empurrando o seu relacionamento com a barriga ou requentando ele sem o devido cuidado. Exatamente. Então, pensando nessa comparação, e é exatamente isso, porque se você quer fazer alguma coisa diferente, você tem que ter mais tempo, se dedicar a isso... E realmente toma tempo, né? Para você fazer uma coisa mais elaborada. Você tem que estar atento, então, não pode entrar no modo automático, achando que a pessoa vai estar ali do lado esperando você estar bem para dar pode desgastar a relação. E como até alguém disse, pode chegar a uma separação. O DR na CPT vai ao ar todas as quartas-feiras, às 2h da tarde, em radiocpt.com.br. Outro destaque da programação de hoje é o Revista CPT, uma entrevista bem legal com o pastor Clóvis Guedras, professor de Teologia e Filosofia, fazendo uma reflexão sobre organização das cidades, aspectos culturais e consumismo. Confere aí. Observem as rugas dos vovôs, né? Todos nós temos rugas. Sim. E os vovôs têm, né? Mas vejam, tem as rugas de alegria, então é uma ruga de sorriso. E tem a ruga de brabo, né? Da pessoa que só reclama da vida, que só vê, né? Nós cristãos temos que ter rugas de alegria pela salvação, não é uma felicidadezinha, né? É uma grande felicidade, né? De verdade. Falando em felicidade, né? A gente, na verdade, está vivendo uma era assim, de uma geração muito insatisfeita, né? Acho que isso também... E não sei se é porque a gente vive, como você falou, né? Essa era de consumismo, muito capitalismo e do descartável. E eu acho que por isso as pessoas estão muito insatisfeitas, né? Porque elas estão querendo sempre mudar, sempre algo novo, né? Sim. Isso aí, Lu, né? Eu concordo contigo totalmente, porque, na verdade, é a maneira como a nossa sociedade se organizou. Veja, quer ver um negócio muito interessante? Se tu olha como é que nós temos sempre, claro, nossos colonizadores, né? São europeus, mas nós temos os modelos, né? Aqui no Brasil, as cidades seguem modelos europeus. Agora, veja só, se a gente olhar na cidade onde nós estamos agora, Porto Alegre, né? Se a gente vai para Curitiba, vai ser uma realidade um pouco, talvez, melhor nesse aspecto, São Paulo ainda mais, e Rio também.
Mas vejam, nós temos uma orquestra sinfônica aqui, né? Dita sinfônica, né? Mais ou menos. A cidade de Madrid é o mesmo tamanho de Porto Alegre. Tem 5. Tem 8 orquestras, mas 5 são sinfônicas oficiais. O que acontece? A cultura, as pessoas nesses países da Europa, eles se orgulham da sua universidade, eles se orgulham da sua indústria, né? Se tu olhar para uma região da Alemanha onde se produz Volkswagen, todo mundo vai comprar Volkswagen, porque né, tem uma valorização do seu produto, da sua, né, inclusive industrial. Mas veja, principalmente a cultura. Aqui morou Martinho Lutero, né? Tem uma cidade né? Aqui morou Goethe, aqui morou Bach, né? Tu enxerga isso Cervantes na Espanha, né? Tu enxerga em Lisboa, aqui morou Camões, está enterrado aqui Vasco da Gama, nosso grande, né? Vejam, não é ficar num ufanismo, mas é assim, ter orgulho, são pessoas que trabalharam pela cidade, pela sociedade e tal, né? Nós aqui sempre temos orgulho de dizer, sabe aonde eu estudei? Eu estudei em Paris, eu estudei lá em Oxford, eu estudei no céu. A gente sempre bota fora do Brasil, né? As nossas coisas tudo são fora, então parece que aqui a gente não produz nada. E isso é muito perigoso. Veja, nós temos coisas maravilhosas em termos de igreja. A nossa igreja cristã no Brasil, né? E não só a IELB, mas as igrejas cristãs fazem trabalhos maravilhosos, né? Que nenhum europeu às vezes faz. Inclusive mandam missionários para lá. E veja, por que nós continuamos dizendo porque lá, que é o lugar da nossa formação lá, sim, tudo bem, é um lugar importante, mas é violência contra nós próprios, né? Nós temos coisas boas aqui, né? Temos que valorizar o que é nosso. E o que não é bom a gente tem que tirar, claro. Obviamente, né? Inclusive, recentemente, agora você falando, né, onde estudou, fora do Brasil, nós temos 2 professores brasileiros, né, na lista dos 50 professores melhores do mundo, que foi divulgado recentemente, e é uma coisa que a gente não reconhece tanto, né? Outros acabam reconhecendo. Vocês acabaram de falar de um professor que eu tenho um enorme respeito e carinho, o professor Donaldo Schiller, né? Nossa, quem é a dimensão desse professor? Esse é nosso, é fruto da nossa, é uma pérola da nossa casa, entre outros, claro, tem tantos outros, né? Mas vejam, tem que ser ouvido, ele tem coisa para falar para nós, né? E de Brasil, e de mundo, cultura, né? E aqui está o outro terceiro livro que eu trouxe, né? Não estou vendendo o livro, nada, não é isso, não, né? Mas são textos, e eu acho que aí que é o Arthur lembrando, né? A cultura no plural, né? Vejam, junto com esse aqui que eu falo, a felicidade paradoxal, eles chamam a atenção da gente, né? De que, na verdade, nós somos induzidos a um tipo de felicidade, que é sempre externa, né? Que é uma... Não estou falando agora mal do marketing, porque tem profissionais excepcionais, mas vejam, o marqueteiro, né, da publicidade que só vende e que tu te transforma em produto, isso é perigoso, né? Nós não somos um produto, nós não somos uma coisa, nós não, né? Somos consumidores, sim, mas o consumismo a gente tem que cuidar para ser reflexivo sobre o consumo, né? Vejam, cristãos, nós vivemos no mundo como consumidores, precisamos comer, precisamos nos alimentar, sim, né? Mas vejam, essa reflexão como cristão, até que ponto eu preciso de tudo que eu tenho. Veja, vamos olhar os armários das nossas casas, né? Veja, tem tanta gente passando frio, fome, necessidade, e os nossos armários abarrotados, né? Não significa agora ser hipócrita nem nada, mas realmente, né? Temos às vezes... Eu tive uma aluna que tinha 32 calças, né, de brim, só calças de brim, porque ela não podia repetir nenhuma calça em algum dia desse, mas tu nem usa calça todo dia, né? Tem os vestidos, tem os... né? E 32, o mês máximo que tu podia era 31, nem precisava 32, ela nem tinha pensado. Mas vejam, o que é isso? Isso é o consumismo, eu preciso mostrar, né? Claro, eu sei que a nossa sociedade faz isso, mas esse jogo social a gente também tem que pensar. Sim. E se for parar para analisar, né, professor, às vezes, muitas vezes a gente compra não porque a gente precisa, né? Mas porque a gente precisa mostrar para o outro que tem. Exatamente. Né? E daí complica tudo, né? Porque se eu preciso mostrar, é porque eu não estou seguro na minha situação. O Revista CPT vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã, em radiocpt.com.br.
E a gente quer encerrar o programa de hoje com uma mensagem muito especial pela vice-presidente de comunicação, Aline Koller, que também é co-apresentadora do programa Entre Elas e Deus, falando aí sobre a importância do papel dos pais na educação cristã dos filhos. Então, a Andresa escreveu o texto Insistência, Persistência e Consistência. E é baseado no versículo de Êxodo 18:20. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Quão desafiante é o trabalho de educar uma criança. Muitas vezes nos perguntamos se estamos ensinando acertadamente e se o caminho que traçamos é o mais adequado na sociedade na qual vivemos. Algumas mães se perguntam se uma educação mais liberal seria a melhor solução para os seus filhos não sofrerem discriminações. Outras mães acreditam que o rigor e a imposição podem ser a única solução para um futuro promissor. É importante lembrar a força, a influência e o impacto que as mães têm na vida dos seus filhos. Aliás, por toda a vida deles. A questão de maior importância é como seus filhos veem Jesus Cristo em suas vidas. O livro de Provérbios diz: eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios 22:6. Deus nos deu o privilégio de sermos mães e por isso sermos representantes dele aqui na terra. É no batismo que prometemos perante o altar termos a responsabilidade de educar nossos filhos na fé em Cristo, ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Esta promessa deve ser fiel e sem desculpas até o fim, porque por meio deste comprometimento com Deus, a criança crescerá lembrando sempre do que aprendeu. Quem disse que uma boa educação cristã não dá trabalho? Não é uma das tarefas mais fáceis, mas mães que oram e clamam pelo Senhor nunca serão abandonadas por Ele, que está ao nosso lado para derramar o Espírito Santo e fortalecer a nossa fé. Seja insistente, seja persistente, seja consistente. Estas são palavras-chave para o sucesso na educação em Cristo Jesus. Vamos orar? Amado Pai, quão maravilhoso e perfeito Tu fostes ao enviares Jesus Cristo, Teu Filho, para nos ensinar o infinito amor. A arte de educar nossos filhos é um desafio, mas confiamos em Ti e por isso Te pedimos sabedoria, inteligência e muito amor para sabermos conduzir uma vida dedicada ao Teu reino. Derrama sobre nós Teu Espírito Santo para esta difícil, mas gratificante tarefa de ensinar. Amém. E é isso, com tantos textos lindos de mães, de mulheres, né, que dedicam a sua vida também a educar seus filhos, a aprender a serem luz de Cristo para suas crianças, para os seus filhos grandes, crescidos, até mesmo filhos adultos, né? Esse ensinamento e essa nossa missão de mães, de pais, ela nunca termina, né? A gente sempre, enquanto em vida, tem essa missão e tem esse desejo de trazer aos nossos filhos um mundo que Deus quer para nós, né? Um mundo cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria, de felicidade, né? A felicidade que é a graça que nós temos de ter um Salvador Jesus que pagou por nós todo o nosso erro, todo o nosso pecado, né? E viver nessa liberdade de vida, nessa alegria, nessa leveza, não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Tem seus desafios, a gente erra, mas juntos nós também podemos crescer, se apoiar uns aos outros, e é para isso que a família da fé também serve. O Entre Elas e Deus vai ao ar todas as terças-feiras, às 2h da tarde, na Rádio CPT. É isso aí, foi um prazer almoçar mais uma vez com você, mas a gente convida também todos a acompanharem a programação da Rádio CPT 24 horas por dia em radiocpt.com.br e também você pode assistir os nossos vídeos lá na nossa página no facebook.com/radiodaielp. Desejo a todos um abençoado final de semana e que tenhamos muitos CPTs na TV especiais em 2019 e encontro você no próximo sábado ao 12h30 aqui na Ubra TV. Tchau, tchau.